Paramos para olhar para dentro ultimamente? Não a superficialidade do espelho, mas o abismo que se esconde sob a superfície polida que apresentamos ao mundo. Vivemos na era da conexão instantânea, da informação ilimitada, da felicidade obrigatória nas redes. Mas e se toda essa luz fosse, na verdade, uma cegueira? Uma cortina de fumaça que esconde uma verdade sombria. A nossa mente está em colapso. Parece dramático? Talvez. Mas observem ao redor. Quantas vezes você se pega deslizando o dedo pela tela, sem rumo, sem propósito, consumindo conteúdo após conteúdo, como se sua mente fosse um buraco negro insaciável. Notícias alarmantes, memes fugazes, opiniões polarizadas, a vida perfeita de outros. Somos bombardeados. E o que era para ser uma ferramenta de empoderamento, a informação, tornou-se nosso algoz. Estamos viciados, não em uma substância, mas na distração. Pensemos na frase de George Orwell, que se encaixa como uma luva na nossa era digital. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Mas quem, afinal, controla o nosso presente? Somos nós? Ou são os algoritmos que decidem o que vemos, o que pensamos, o que consumimos? Se eles controlam o que está diante de nossos olhos agora, eles moldam nossa percepção da realidade, do passado e, consequentemente, do futuro que construímos. Estamos nos tornando meros receptores passivos, com a capacidade crítica corroída pela avalanche de dados vazios. Essa é a idiotização silenciosa que nos assola. Não a idiotização no sentido de falta de inteligência, mas no sentido de uma perda gradual da capacidade de pensar por si mesmo, de aprofundar, de questionar, de sentir de verdade. Estamos sendo condicionados a uma gratificação instantânea, a um ciclo de microdopaminas liberadas por cada like, cada nova notificação. E quando a tela se apaga, o vazio grita. A ansiedade toma conta. A insônia nos rouba o descanso. O que acontece quando nossa mente, que deveria ser um jardim fértil para a criatividade e a reflexão, se transforma em um lixão digital? Ela colapsa, e esse colapso se manifesta de inúmeras formas. Esgotamento mental, crises de ansiedade, depressão velada, a sensação de que nunca é o suficiente, a constante comparação que rouba nossa paz. Vivemos em uma era de conectividade sem precedentes, mas, paradoxalmente, nos sentimos mais sozinhos e desconectados de nós mesmos do que nunca. O preço que pagamos pela segurança é a escravidão. Essa frase de Thomas Jefferson, embora dita em outro contexto, ressoa poderosamente aqui. Estamos pagando o preço de uma suposta segurança na informação acessível e na validação social digital com a nossa própria liberdade mental. Somos escravos do fluxo, da notificação, do ter que estar por dentro. E o que acontece quando a escravidão é tão sutil que a abraçamos, achando que é liberdade? Quantas horas do seu dia são realmente suas? Quantos minutos você passa em silêncio, apenas observando seus próprios pensamentos, sem a interferência de um feed ou de um podcast? A resposta para a maioria de nós é assustadoramente pequena. Essa falta de espaço para o ser é o terreno fértil para o colapso. A prisão visível e invisível. O que nos prende? Mas afinal, como caímos nessa prisão? Não é uma prisão com grades de aço e muros de pedra, mas uma construída por hábitos, crenças e algoritmos. Primeiro, temos a prisão da comparação. As redes sociais, em sua essência, são vitrines de vidas perfeitas, viagens exóticas, corpos esculturais, carreiras brilhantes, relacionamentos idílicos. Mergulhamos nesse oceano de aparências e, sem perceber, nossa autoestima se dilui. Começamos a medir nosso valor não pela nossa essência, mas pela distância entre nossa realidade e a ficção cuidadosamente curada dos outros. A comparação é o ladrão da alegria, já dizia Theodore Roosevelt. E hoje essa comparação está a um clique de distância a cada rolagem de tela. O resultado? Uma insatisfação crônica, uma busca incessante por uma perfeição que não existe, gerando ansiedade e frustração. Em segundo lugar,
a prisão da validação externa. Somos condicionados a buscar curtidas, compartilhamentos, comentários como moedas de troca para nossa autoestima. Nossa felicidade passa a depender de números, de aprovações alheias. Quando a validação chega, sentimos um breve pico de prazer. Quando não, a insegurança se instala. Tornamo-nos reféns da opinião alheia, perdendo nossa voz interior em meio ao coro das expectativas externas. Perdemos a capacidade de nos valorizarmos por quem somos e não pelo que fazemos ou mostramos. E a terceira e talvez mais perigosa prisão. A prisão do conteúdo vazio e do ruído constante. A todo momento, há algo para assistir, algo para ler, algo para ouvir. A indústria da atenção nos vende a ideia de que o silêncio é tédio, que o vazio é improdutivo. Mas é no silêncio, no espaço entre os pensamentos, que a criatividade floresce, que a reflexão acontece, que a verdadeira conexão consigo mesmo se estabelece. Ao preencher cada minuto com ruído, estamos sufocando nossa capacidade de introspecção, de processar emoções, de sonhar. Estamos literalmente nos idiotizando, não por falta de inteligência, mas por excesso de estímulo sem propósito. Se você, assim como nós, sente essa inquietação, essa sensação de que algo fundamental está sendo perdido nessa voragem digital, se você se identifica com a sobrecarga de informações e busca um espaço para reflexões que realmente importam, te convido a se juntar a nós. Este é um convite para desacelerar, para pensar junto. Se este vídeo está causando um impacto em você, se ele te provocou a pensar ou sentir algo que você não esperava, por favor, clique no botão de curtir, para nos mostrar que estamos no caminho certo. Deixe um comentário compartilhando o que mais ressoou em você, o que te fez parar e refletir. E claro, se você busca mais análises que fogem do óbvio, que ousem mergulhar nas profundezas da experiência humana, inscreva-se no canal para não perder os próximos mergulhos. Sua interação nos incentiva a continuar aprofundando esses temas cruciais. O caminho da libertação. Como sair desta prisão? O colapso mental não é um fracasso individual. É, em grande parte, um sintoma de um sistema que nos empurra para a superficialidade e para a constante performance. Somos ensinados a buscar a perfeição, a mostrar uma vida ideal, a competir pelo engajamento. Mas a vida real, a vida autêntica, é cheia de imperfeições, de silêncios incômodos, de momentos que não cabem em um story de 15 segundos. Como disse Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e criador da logoterapia, o que se espera de mim, da minha dor, da minha vida? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer. Não o que o feed espera de mim, não o que a sociedade demanda da minha máscara, mas o que a minha própria essência exige para que eu possa encontrar um significado verdadeiro, mesmo em meio ao caos. A saída desse ciclo vicioso não é simples. Não é um botão de desligar que resolve tudo. É um processo de desintoxicação digital, de reconexão com o eu interior, de aprender a saborear o tédio, o silêncio, a quietude. É a coragem de ser chato para a performance social, mas autêntico para si mesmo. Significa reivindicar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa capacidade de pensar criticamente. Significa questionar cada informação, cada estímulo, antes de internalizá-lo. Significa permitir-nos sentir o desconforto do vazio, para então preenchê-lo com algo que realmente nutra nossa alma, e não apenas entretenha nossa mente. Desconecte-se para reconectar-se. Comece pequeno. Estabeleça horários sem telas. Designe áreas da sua casa como zonas livres de tecnologia. Pratique o modo avião em momentos-chave do dia. Use aplicativos que controlem seu tempo de tela. Apenas ao criar espaço, você permitirá que sua mente respire e processe. Cultive o tédio produtivo. Não tema o tédio. Ele é o berço da criatividade. Quando você não está sendo constantemente estimulado, sua mente divaga, faz conexões, gera novas ideias. Permita-se ficar entediado. Olhe pela janela, observe as nuvens, ouça os sons ao seu redor sem julgamento. Busque a qualidade, não a quantidade.
Aplique um filtro rigoroso ao que você consome. Pergunte-se: isso me nutre ou me drena? Isso me informa ou me distrai? Isso me inspira ou me faz sentir inadequado? Seja intencional com seus inputs. Prefira um bom livro a 10 vídeos aleatórios. Prefira uma conversa profunda a 100 comentários vazios. Reconecte-se com o mundo físico. Volte à natureza. Caminhe. Plante. Observe. Use suas mãos para criar algo. Interaja com pessoas cara a cara, sem a mediação de telas. O mundo real, com sua riqueza sensorial e sua imperfeição, é um antídoto poderoso para a artificialidade digital. Pratique a introspecção ativa. Diários, meditação, momentos de silêncio contemplativo. Essas são ferramentas poderosas para acessar sua voz interior. Pergunte-se: como estou me sentindo agora? Por que estou sentindo isso? O que realmente importa para mim? Apenas ao nos ouvirmos, podemos nos guiar. Defina seu próprio significado. A vida não tem um manual. O significado não é dado, é construído. Qual é o seu propósito? O que te move? O que faz seu coração vibrar? Frankl nos ensina que a busca por significado é uma força primária em humanos. Ao encontrar e viver seu próprio significado, você se torna imune ao vazio. Não é a mais forte das espécies que sobrevive, nem a mais inteligente. É aquela que mais bem se adapta à mudança. A frase de Charles Darwin, embora sobre biologia, tem uma ressonância poderosa aqui. A adaptação para nossa geração não é apenas tecnológica, mas mental e emocional. Precisamos nos adaptar à sobrecarga, não nos afogando nela, mas aprendendo a navegar suas águas turbulentas com discernimento e resiliência. O colapso mental é um convite, um chamado de atenção da nossa própria mente, um grito do nosso espírito que anseia por mais profundidade, mais sentido. É um convite para olharmos para além das telas, para além das vozes externas, e nos reconectarmos com a nossa própria voz interior. Que possamos ser a geração que não se deixou idiotizar pela informação vazia, mas que a transformou em sabedoria. Que possamos ser os construtores de um futuro onde a mente é livre, onde a autenticidade é a maior moeda e onde o silêncio não é um inimigo, mas um santuário. Afinal, a verdadeira riqueza não está no que consumimos, mas no que criamos em nosso interior. Não no que mostramos ao mundo, mas no que cultivamos em nossa alma. E nesse cultivo, talvez encontremos a cura para a epidemia silenciosa e a liberdade que tanto almejamos.